Gente, olha só, o vídeo é sobre essa roupinha aqui de sereia, que eu acho que vai ajudar muitas mamães nesse carnaval aqui. Fica lindo, dá pra fazer com esses tecidos ou com outros. Esse aqui eu vou estar levando lá pro estúdio, mas eu vou fazer o passo a passo com vocês, certo? Então, não deixa de assistir o vídeo. Olha só, gente, eu também fiz os bichinhos de fundo do mar, certo? Pra fazer o tema sereia, fundo do mar, enfim. Então, eu tô levando esses bichinhos porque amanhã tem ensaio, então a gente vai deixar já o tema pronto pra não atrasar. E vou estar levando a roupinha também. Essa roupinha eu fiz pra um bebê, certo? E eu fiz até larguinho porque ela dá pra ajustar, fica bem confortável. É a cauda de sereia, olha só que bonitinha. E o topzinho, certo? Eu fiz da forma mais simples que eu consegui porque a gente tava sem tempo. E também eu fiz, assim, de cabeça, sem molde nenhum, sem nada. Então, a gente usou esse tecido aqui de poá, certo? Brilhante, que ele é bem baratinho, vem de todo canto. Eu coloquei essa pedrinha aqui também, essa conchinha, pra fazer um detalhe aqui na amarração, certo? Eu usei elástico pra fazer o franzido, pra diminuir. Então, ele tá bem regulável. Esse top aqui, ele dá quase pra mim. Então, ele não aperta, ele vai ficar bem confortável quando vestir, certo? E também a saia, aliás, a saia não, né? A cauda, eu fiz com esse tecido aqui. Eu fiz tudo, minha gente, com a máquina doméstica, certo? Eu não tenho máquina profissional, é doméstica. E também nunca fiz curso de costura, não aprendi a costurar. É só na intuição mesmo. Então, eu fiz essa saia bem larguinha, né? Praticamente só com ponto zigue-zague reto. E eu fiz um ajuste aqui. Eu tô com uma mão só, mas aqui perto das emendas eu deixei um pouquinho sem a costura do zigue-zague pra puxar o elástico. Deixa eu só achar aqui. Tive que soltar aqui pra puxar porque eu tô com a mão só, mas olha só, ele é todo regulável, certo? Então, dá pra dar um nozinho, um pontinho aqui pra diminuir ou usar como tava mesmo, certo? Eu fiz bem compridinho pra ficar bem confortável aqui as perninhas, ficar sobrando bastante espaço, né? E dá pra fazer com qualquer tecido, dá pra fazer com aquele de escama, dá pra fazer com esse aqui também. Vai da criatividade de vocês, o processo vai ser o mesmo, certo? Eu agora vou sair pra levar isso aqui, eu não vou estar mais com essa roupinha, porque eu vou deixar no estúdio, porque a gente tá precisando pra fazer foto com urgência. Porém, eu vou começar tudo de novo, vou fazer uma roupinha com um tamanho menor para bebês menores e eu vou mostrar todo o passo a passo, certo? Então, assistam o vídeo até o final eu vou mostrar tudo que eu fiz para fazer essa roupinha aqui. E eu tenho certeza que as mamães que querem fantasiar seu bebê de sereia pro carnaval vão amar. E até as adultas que querem se fantasiar de sereia também, né? Vão gostar também, porque eu acho que é o mesmo processo, é só dar uma cinturada a mais. Então, acompanha o vídeo. Gente, é o seguinte, eu levei a roupinha de sereia, né, a cauda e o topzinho, e a gente fez testes com diversos tamanhos de roupinhas que tinha lá, né, e aí a gente tem o meu sobrinho, que ele tem 2 anos e meio, e a roupinha, fazendo os ajustes necessários nela, ela vestiu de 3 até o tamanho dele, de 2 anos e meio. Então, ela ficou perfeita, dá pra ajustar bastante e, no fim, não vai ter necessidade da gente fazer outra. Seria desperdiçar o tecido, porque ela ficou bem ajustável. Então, o que é que eu vou fazer? Como eu prometi, eu acho que vai ser muito útil ensinar como fazer, eu vou tentar mostrar mais ou menos como foi o meu raciocínio para fazer esse corte e achar esse tamanho, certo? Não foi algo que eu peguei na internet, nem tem uma medida exata, mas eu vou mostrar como que eu fiz, certo? Esse desenho e esse passo a passo. Lembrando que eu não sou uma profissional, certo? Eu nunca fiz curso de costura, nunca, nada. O que eu aprendi foi pesquisando na internet e testando. E eu não tenho prática de costura, certo? Profissional. E nem a minha máquina é uma máquina profissional, é uma máquina doméstica simples. Eu costuro tudo num ponto reto e zigue-zague.
não tem outros pontos pra mim. Então, eu vou explicar pra vocês direitinho, mais ou menos, como eu fiz. E eu espero que o meu raciocínio fique fácil de entender, né? E qualquer coisa, se tiverem dúvidas, é só me perguntar nos comentários, que eu vou estar respondendo. E não esqueça também de, se gostar, curtir, né? Curtir, se inscrever e ficar de olho nos outros vídeos, porque tem tanta fantasia pra fazer. Se eu ver que é de interesse, aí eu vou postando os passo a passos das minhas invenções, certo? Então acompanhe o vídeo. Então, gente, primeiramente a gente vai precisar da malha que você escolheu pra fazer a cauda de sereia, certo? Precisa ser malha? Sim, porque caso seja necessário esticar, né? E no meu caso, ela estica nesse sentido aqui, certo? Então, aqui em cima vai ser a cintura. E o que mais eu utilizei? Eu utilizei um bodyzinho, que era do meu sobrinho, que é do tamanho de 3 a 6 anos, certo? Então, eu vou fazendo as modificações no tamanho conforme eu acho necessário. E aí, como que eu tirei, eu desenhei, né, aquela cauda. Eu utilizei esse body como medida, certo? Ó, como estamos sem tripé aqui, sem a ring light, eu vou precisar estar sempre parando o vídeo para estar ajustando o tamanho, porque infelizmente estamos assim na gambiarra, porque a ring light tá lá no estúdio e não aceitaram me devolver. Tomaram minha ring light, eu vou ter que comprar outra. Então é o seguinte, eu peguei o bodyzinho, eu coloquei ele na altura até a axila, certo? Por quê? Porque eu vou deixar a roupinha na axila? Não vou. Eu quero fazer uma barra de mais ou menos 3 dedos, certo? Pra ficar bem larguinho e passar o elástico bem confortável. Só que eu não vou deixar o elástico em cima do umbigo, apertando o bebezinho, certo? Eu quero que ele fique um pouquinho acima do umbigo, tampando toda a fralda. Então, esses 3 aqui vai virar pra trás. Então, na verdade, ele tá aqui na axila, mas o início vai ser bem aqui, no meio do body. Porque essa parte de cima eu vou dobrar, certo? Então, seria mais ou menos aqui onde a fralda viria mais ou menos. Então, eu peguei da axila até o final do body. Então, eu já tirei a altura de mais ou menos aqui, acabaria a fralda, certo? Seria a parte do tronco. E aí, como que eu fiz a perninha, certo? Deixa eu marcar aqui com o lápis, aqui, a parte que seria o tronco. A mão só é horrível, mas é o jeito. Pronto, marquei aqui onde seria o tronco. Outra coisa também, a largura. Essa largurinha pode ser boa? Pode, mas eu queria fazer ajustável para caber em vários bebês. Então, eu coloquei bastante tecido sobrando, certo? Na verdade, na outra eu coloquei só 4 dedos, certo? 4 dedos de cada lado. Então, esse bodyzinho, ele viria a começar mais ou menos aqui. Tá vendo? 4 dedos de cada lado e até aqui. Então, eu marcaria aqui também, depois dos 4 dedos, com lápis. Que seria mais ou menos aqui. Certo? Eu vou tentar marcar aqui, soltar aqui, porque com a mão só não tá dando. E ainda mais que essa mão não tem equilíbrio, que é a esquerda. Pronto, aqui foi aquela marcação no final do body, certo? Que foi mais ou menos a alturinha do tronco. Aí tem a alturinha das perninhas. Você pode tanto pegar a medida de acordo com os meses do bebê que você vai fazer, ou você pode fazer como eu fiz, que é tirar a altura por outro body, toda a extensão do body, pra ser a altura das perninhas, porque normalmente a perninha é mais ou menos isso mesmo, a altura, a mesmo comprimento do tronquinho. Aí, como pra mim, se ficasse maior, não teria muita diferença, eu fiz mais uma altura. Então, seria o bodyzinho inteiro pra parte das perninhas e mais a altura até a axila, né? Pra ser a partezinha da parte da fralda. Que, na verdade, seria menos porque ainda tem 3 dedos aqui.
É um pouquinho complicado, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Qualquer coisa é só me perguntar. Aí, aqui eu vou marcar de novo, ok? Gente, eu tinha esquecido de dizer que o tecido, ele tava ao meio, certo? Ele tava dobrado, ele tava com os dois lados, o lado da frente e o lado das costas também. E agora, eu dobrei novamente, certo? Pronto, minha gente, eu virei assim porque fica mais fácil pra mim, certo? Então, já tava dobrado o tecido, eu dobrei mais uma vez ao meio e tá aqui as marcações, certo? A primeira marcação aqui e aqui está a segunda marcação, certo? Então, agora eu vou desenhar a cauda. Como é que eu vou fazer? Eu dobrei isso aqui ao meio e eu vou dobrar também o bodezinho ao meio, certo? Até a altura. A primeira marcação, que foi a marcação do tronco, eu não vou mexer na largura, certo? Eu vou vir aqui reto até a primeira marcação, mais ou menos. Aí, nós temos a parte das perninhas. Como é que eu vou fazer? Na parte das perninhas, eu vou dobrar o body ao meio, certo? Do fim da marcação da perninha aqui, ó, tá vendo? Aqui até o início da outra marcação, que é aqui no início do body, eu não vou mexer. Porém, daqui eu vou começar a fechar até essa largura aqui do body, certo? Eu vou começar a fechar até a largura do body. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou só deixar um dedinho a mais da largura do body, que é a margem da costura. Olha, gente, tá bem ruimzinho por causa do brilho do tecido, mas eu vim aqui, ó, seguindo, fiz uma reta, né, fechando até a primeira marcação, certo? Até o fim do tecido. Na largura, esse aqui é a largura daquele bodezinho dobrado. E aí, eu vim fechando até a largura, do tronquinho na cintura, certo? E aí, o que é que eu vou fazer pra desenhar a cauda? A cauda, eu desenhei à mão. Mas se vocês acharem que é difícil, vocês podem procurar no Google, uma cauda, o desenho e só colocar em cima, né? Mas eu desenhei à mão. E o que foi que eu fiz? Primeiramente, eu vi da marcação aqui do final, deixei 4 dedos, certo? Que vai ser o meu espaçamento, mais um, na verdade, 5 dedos, que vai ser, porque tem um que é a margem de costura, né? Aqui, gente, outra marcação. E aqui, eu vim de uma reta daquela primeira marcação antes dos 4, ó, a primeira do fim das perninhas, eu vim na diagonal. Na diagonal dela aqui pro cantinho, uma quantidade que eu achei que tava razoável pra fazer a cauda, certo? E aqui, eu só vou unir os pontos em forma de folha, né? Até aqui, e aqui assim, em forma de folha também, voltando até fechar aqui. Então, eu desenho a mão, assim, eu não acho difícil de fazer, então eu faço a mão livre mesmo. Mas se você achar difícil, no Google tem imagens de cauda de sereia, é só imprimir, colocar, recortar, colocar o papel em cima e fazer o desenho e cortar e fechou. Ficou perfeito. Prontinho, gente, eu desenhei aqui a cauda, certo? No tamanho que eu achei que ficaria ok. Lembrando que ela sempre vai ter a margem de costura, certo? Ela sempre vai ser um dedinho pra dentro. E aí, assim, eu fiz ela, certo? Quando eu cortar, se eu fosse cortar, né? Porque eu não vou, porque eu vou fazer outra coisa com esse tecido. Mas se eu fosse cortar aqui, ela já estaria os dois lados desenhados. Os dois lados da cauda, da sereia. E aí, também, as duas partes, né? A parte da frente e a parte de trás. Já estaria cortado. E aí, o que foi que eu fiz pra dar... Isso é opcional. Isso você pode deixar essa parte aqui da cauda aberta pra colocar o pezinho, certo? Ou você pode fazer como eu fiz. Como é bebê, não ia ter essa coordenação de colocar o pezinho aqui e ficar balançando a cauda, né? Então, pra ficar durinho, não ficar aquela coisa mole, o que eu fiz? Eu cortei manta acrílica nesse mesmo formato, só com um dedo a menos, que seria o dedo da margem de costura. Coloquei aqui, colei, costurei os lados,
Fechei essa parte aqui pra fazer fiz um redondinho aqui em ponto reto pra fechar, pra não ficar passando nem prendendo o dedinho na manta acrílica. E pronto. Só isso. E aqui também, fechei os lados, né, na costura. Primeiro eu passei o zigue-zague, porque o zigue-zague ele é mais fácil de desmanchar, caso faça a costura errada. Aí eu passei o zigue-zague, aí eu desvirei, vi que a costura tava ok, que tava bom. Aí eu passei a máquina reta, virei o avesso novamente, né? Aí passei a máquina reta. E aí, pronto, ficou ok. E aqui também, dobrei os 3 dedos que eu queria pra dentro, né? De cos. E aí, costurei, deixei só aquele pedacinho que eu mostrei no início do vídeo, que foi um pedacinho mais ou menos assim, que é exatamente a largura do meu elástico. Deixei ele sem costura pra poder passar o elástico com o passador por dentro. E também deixei a abertura, porque qualquer coisa, se eu precisar apertar mais, é só eu puxar o elástico e ele fica bom. Assim como eu já mostrei no vídeo, certo? Se você não viu essa parte de como eu mostrei como ele é ajustável no vídeo, volta o vídeo e assiste que você vai ver. O topzinho, talvez eu faça um topzinho daquele. Então, eu vou tá deixando pra mostrar o topzinho em outro vídeo se eu for fazer ele, certo? Mas ele é bem simples, é só uma faixa quadrada que eu cortei e passei elástico. É bem simples, mas aí se eu for fazer ele novamente, eu vou estar fazendo o vídeo. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Eu espero que tenham conseguido fazer a cauda da sereia. Se vocês conseguirem fazer, deixe um comentário me dizendo que você conseguiu fazer, certo? Eu sei que pode ser um pouco complicado, quando não tem o molde, não tem as medidas exatas. Mas, infelizmente, quando eu pego uma medida exata, eu não consigo fazer. Já tentei diversas vezes com medidas exatas, sempre fica pequeno, fica apertado. Nunca dá certo. Então, essa é a forma que dá certo pra mim. Cada um tem o seu jeito de fazer. E eu faço assim, a olho. E quando eu faço a olho, tudo conspira e sempre dá certo. Eu espero que também seja assim pra vocês, certo? Se você conseguir, me deixa um comentário me contando que consegui. Se tiver qualquer dúvida, deixa um comentário que se eu puder responder, se eu souber como responder, eu vou te responder, certo? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo e tchau!